primeiro versículo 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas que lhe eram como se fossem muros, à sua direita e à sua esquerda. Versículo 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitava contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Pai querido, nós te agradecemos por este tempo, pela tua palavra, e te pedimos, Senhor, faz mais uma vez, fala ao nosso coração de maneira especial. Pai, que eu diminua e que tu cresças, e que eu possa ser a tua voz nesta manhã, no santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse é um texto clássico, um texto que todos nós conhecemos, e talvez você que está sentado aqui nessa manhã já tenha ouvido pregações em cima desse texto várias e várias vezes. Texto triunfante, é um texto que fala de vitória, é um texto que fala de conquista, é um texto que fala de milagre, de livramento do Senhor sobre o povo de Deus. E talvez é um texto que já é trabalhado há muito tempo na sua vida, desde a escolinha dominical, aqueles que são crentes desde criança. Então é um texto clássico, mas é um texto que a cada vez que você lê, a cada vez que você faz um estudo, o Senhor mostra algo novo, porque é uma situação aqui tão poderosa, uma situação tão milagrosa, que nos leva a fazer reflexão sobre um monte de coisa na nossa vida, sobre um monte de passagens da nossa vida. Existe uma outra passagem também, aqui é a travessia do Mar Vermelho, mas existe uma passagem também que está lá em Josué no capítulo 4, que é uma passagem parecida também, alguns aí até confundem, que é a travessia do Rio Jordão. São duas passagens milagrosas, são duas travessias milagrosas, são duas intervenções poderosas do Senhor a favor do povo de Deus, entretanto, dois momentos completamente distintos. Lá na travessia do Jordão, era um momento diferente, era um momento que eles estavam com o coração cheio de entusiasmo, esperando algo novo, eles estavam próximos a conquistar a terra prometida, eles estavam vivendo um tempo novo, um momento novo, sabiam que estavam bem distantes do Egito, e eles sabiam que a qualquer momento eles chegariam. Eles estavam mais próximos da terra que o Senhor havia prometido para cada um deles. Então no coração deles havia um entusiasmo de, está chegando um tempo novo, logo logo a gente vai estar numa casa melhor, logo logo a gente vai estar numa cidade melhor, logo logo a gente vai estar num trabalho melhor. Então quantos de nós aqui porventura não está com essa expectativa para o novo ano que está por vir? Quantos de nós, né? Então aqui, e nos dois casos aqui a gente percebe que o mote, o pensamento principal daquele povo e dos líderes que estavam à frente deles é: nós precisamos chegar no outro lado, nós queremos chegar no outro lado. Agora na situação aqui do Mar Vermelho, é um sentimento de fuga, é um sentimento de que eu preciso guardar a minha vida, eu preciso preservar a minha vida, precisamos correr, precisamos fugir. Fugir para onde? Fugir para uma cidade melhor, para um trabalho melhor, para uma estação melhor, para um tempo melhor. Nós precisamos avançar para um tempo novo, para um tempo novo. Mas aqui era um sentimento de fuga, porque os inimigos estavam atrás, e eles sabiam que se eles não avançassem, os inimigos os alcançariam, e provavelmente eles seriam mortos, e alguns aprisionados e escravizados novamente. Mas nos dois casos aqui, e nós vamos ficar especificamente tratando aqui a respeito da travessia do Mar Vermelho, nos dois casos, nos remete à expectativa de um tempo novo, de uma estação nova, de um momento novo para a vida daquele povo. E o que eu quero falar para vocês, que eu quero tratar com vocês nessa manhã, é exatamente isso. O Senhor, quantos querem aqui passar para o outro lado? Quantos querem aqui?
Quantos querem passar para o outro lado? Avançar, ir para uma nova estação, ir para um momento novo, um momento de maturidade, um momento especial que o Senhor está preparando para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho. Quantos querem viver isso? E aqui nos dois casos, tanto na travessia do Jordão, como na travessia do Mar Vermelho, os dois casos nos remetem a isso. Uma estação nova, um tempo novo, um momento novo, um lugar novo. Mas aqui existiu algumas situações e eu queria trabalhar com você nesse sentido. Se nós queremos avançar, se nós queremos passar para o outro lado da margem, se nós queremos viver um tempo novo com o Senhor, se nós queremos uma estação nova com o Senhor, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa empresa, para a nossa vida em geral, nós precisamos atentar para algumas coisas que esse texto nos ensina, que este momento dessa travessia desse Mar Vermelho, um tempo de fuga, um tempo de caminhada, um tempo de perigo, um tempo de angústia, um tempo de sofrimento. Entretanto, sabendo, estamos partindo para um lugar melhor. Nós precisamos aprender algumas coisas com esse momento. Eu queria que você voltasse uma página aí, fosse lá para o capítulo 13. Capítulo 13. Queria que você fosse lá para o capítulo 13. E nós vamos ler, a princípio, capítulo 13, nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. Diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Olha que coisa interessante, irmãos. O Senhor dá uma ordem àquele povo, dizendo: olha, fujam, saiam, eu vou libertar vocês do Egito, e eu estarei com vocês o tempo todo, eu conduzirei vocês. Você imagina que Deus estando à frente de uma situação, as coisas vão caminhar bem. Mas olha que coisa interessante aqui, o próprio Deus está criando dificuldades aqui para eles. O próprio Deus está permitindo que tenha dificuldades maiores para eles. O próprio Deus coloca a turma toda numa rota muito mais longa, numa rota mais distante, mas tudo tem um propósito e tudo tem um motivo. Presta atenção no texto. Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, que seria um caminho mais rápido, posto que mais perto, pois disse, porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. Por quê? O Senhor tinha receio que aquele povo, vendo a guerra, vendo as dificuldades, fazendo aquele caminho, talvez eles pudessem se arrepender e desejar voltar para o Egito. Aí versículo 18: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. O que eu aprendo aqui, irmãos? O mesmo Deus que livrou do Egito, que livrou da escravidão, é o mesmo Deus que conduz. E tudo tem um propósito, nada na nossa vida é por acaso. Nada na nossa vida não acontece do nada. Ah, você viu fulano? Do nada aconteceu tal coisa. Ah, você viu fulana? Do nada, não. Tudo tem um propósito na nossa vida. O mesmo Deus que dá a ordem, o mesmo Deus que possibilita, o mesmo Deus que dá o livramento, que capacita e diz: olha, a partir de agora, vocês não serão mais escravos aqui na terra do Egito. A partir de agora, eu estou dando livramento para vocês. É o mesmo Deus que tira eles do caminho mais fácil e coloca eles num caminho de maior dificuldade. Ele não disse para eles: agora é com vocês. Ele diz: olha, haverá dificuldade, haverá luta, entretanto eu estarei com vocês o tempo todo. Assim é na minha e na sua vida. Você quer passar para o outro lado? Você quer ir para a próxima estação? Você quer viver algo novo? Prepare-se para as dificuldades, e muitas vezes dificuldades permitidas pelo Senhor.
Muitas vezes dificuldades liberadas e até criadas pelo Senhor, para mim e para a sua vida. E nós precisamos ter maturidade espiritual para entender estas coisas. Para entender, para não querer parar no meio do caminho, desistir no meio do caminho. Muitas vezes, olha que coisa interessante, o Senhor os livra. O Senhor diz, olha, marchem, saiam. E aí o próprio Senhor cria dificuldades, para que eles tenham as dificuldades, mas não se arrependam e queiram voltar para o cativeiro, para o tempo de escravidão. Deixa eu falar alguma coisa aqui para você, e guarde isso no seu coração. Muitas vezes Deus vai permitir que as coisas deem errado na sua vida, para te livrar de coisas piores. Muitas vezes Deus vai permitir que coisas aconteçam que você não entende, para te livrar de coisas muito piores. A gente precisa ter esse entendimento, precisa ter essa compreensão. Nós temos um Deus que é Pai e cuida de todas as coisas. Amém? Volte lá para o capítulo 14. Olha o versículo 11, o que diz? Versículo 11, diz assim: disseram a Moisés: será que por haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para nos mostrar, porque, peraí, está arriscado aqui. Disseram a Moisés: será porque por não haver sepulcro no Egito, nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo sair do Egito? Irmãos, à medida que eles estavam fazendo a caminhada, a travessia, começaram a vir as dificuldades, começaram a vir as lutas, e aí o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, o povo começa a só ver pontos negativos. Viviam como escravos, eram humilhados, escravizados, chicoteados, passavam uma situação dificílima lá no Egito. Agora estão livres, mas livres passando por dificuldades. E aí o que acontece? Eles começam a murmurar. E aí eles começam a fazer uma dedução e começam a dizer uns aos outros e dizer a Moisés: será que não seria melhor permanecermos lá no Egito? Será que é porque será que lá não tinha sepulcros e covas melhores para nós? Porque nesse deserto aqui é uma tristeza, nesse deserto aqui é difícil demais, esse deserto aqui é ruim demais. Será que se nós estivéssemos lá no Egito, até para morrer, a gente ia morrer melhor? Olha o pensamento pequeno, a mentalidade tacanha, que muitas vezes eu e você temos a respeito do nosso Deus. Passando por luta, passando por dificuldade, passando por tempestade, e achando que Deus abandonou, achando que Deus não está se manifestando mais. Eles começam a ter uma visão completamente contrária daquilo que o Senhor estava preparando para eles. Começam a ter um entendimento completamente contrário daquilo que o Senhor estava reservando para cada um deles, e começam a reclamar, começam a murmurar, começam a colocar em dúvida se foi um bom negócio sair da escravidão. Seria a mesma coisa que eu e você começarmos a analisar a nossa vida. Será que vale a pena ser crente? Eu sei que você já fez essa autoavaliação um dia na sua vida. Eu sei que você já fez. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui não, porque se você não levantar a mão, eu sei que você vai estar mentindo. Mas eu sei que você já fez essa avaliação. Será que vale a pena, no momento difícil, no momento de dificuldade, no momento que você não estava entendendo as coisas, você já não olhou, pensou, olhou para você e falou: será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena ir para a igreja? Será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena? Eles estavam fazendo esse questionamento. Será que vale a pena a gente ter saído do Egito, onde éramos humilhados, onde não tínhamos casa, onde éramos escravizados? Será que não vale a pena a gente voltar para lá? Seria a mesma coisa que eu e você, olharmos para a nossa vida e pensar: será que vale a pena eu voltar para a minha vida antiga? Eu voltar para a bebedeira? Eu voltar para aquela vida atribulada? Eu voltar para aquela vida endemoniada que eu tinha? É a mesma coisa aqui. E aqui o Senhor está dizendo para eles: nada é por acaso, tudo tem um propósito. O grande problema meu e seu, irmãos, é que nós só olhamos o resultado. A gente só olha o resultado, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Nós somos assim.
Olhamos, olha que casa bonita, hein? Você não sabe o que eu fiz para chegar até aqui. Nossa, que família linda, que família abençoada. Você não sabe o que eu fiz para chegar até aqui. Nossa, que empresa maravilhosa, que trabalho bom que você está agora. Você não sabe o que eu fiz até chegar aqui. Nós só olhamos resultados. A gente não olha para o processo, a gente não olha para a caminhada. Muitas vezes a gente não atenta o que foi feito para chegar até lá. Volto a dizer, as coisas não acontecem do nada. Do nada fulano fez isso, do nada aconteceu aquilo. Não, tudo tem o seu propósito. Eu queria que você fosse lá agora para o versículo 13 do mesmo capítulo 14. Versículo 13. Nós vamos ler o 13 e o 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas, aquietai-vos e vedes o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Irmãos, as nossas armas são diferentes. As nossas armas são diferentes. Nós temos uma palavra. Nós temos uma promessa. O povo estava reclamando, o povo estava murmurando, o povo estava pensando na possibilidade de retroceder e voltar para o Egito, voltar para a sua velha vida. Egito fala de pecado, Egito fala de velha vida, Egito representa a escravidão. Toda a simbologia do Egito é isso. E eles estavam pensando na possibilidade de voltar para esta velha vida. E Moisés está dizendo aqui, dizendo para ele: olha, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor está trazendo sobre cada um de nós. Está vendo esses egípcios aí, esses inimigos, vocês nunca mais tornarão a vê-los. Aqueles que nos escravizavam, aqueles que nos chicoteavam, aqueles que violentavam as nossas filhas, as nossas mulheres, aqueles que nos chicoteavam, que nos humilhavam todos os dias, nunca mais tornarão a ver. Sabe o que isso mostra para mim e para você, meu irmão? Nós temos uma promessa, nós temos uma palavra, nós temos um Deus todo-poderoso que está sobre a nossa vida. Às vezes você pode estar vivendo um momento: pastor, eu estou doente, eu recebi um diagnóstico, e você tem que responder assim: nós temos uma palavra, nós temos uma promessa. Eu estou desempregado, nós temos uma palavra, nós temos uma promessa. Meu marido foi embora, minha esposa foi embora, nós temos uma palavra, nós temos uma promessa. O carro quebrou, meu filho está perdido, nós temos uma palavra, nós temos uma promessa. É nisso que nós precisamos nos pautar. E Moisés alerta para o povo exatamente isso. Exatamente isso: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que vocês estão vendo agora, os inimigos que vocês estão vendo agora, as dificuldades que vocês estão enxergando agora, vocês nunca mais verão. Então ele está dizendo: olha, aguenta firme, aguenta firme. Eu estou doente, aguenta firme. Eu estou vivendo um momento difícil da minha família, aguenta firme. Eu estou desempregado, aguenta firme. As notícias não são boas, aguenta firme. Nós temos uma palavra, nós temos uma promessa. O Senhor, versículo 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Esta é a promessa, meu irmão, para mim e para sua casa, para mim e para sua vida. Esta é a promessa. É nisso que eu e você devemos nos atentar. É isso que eu e você devemos nos atentar, nas promessas do Senhor, nas promessas do Senhor. Olha o versículo 16, o que diz aí, do capítulo 14, diz assim: e tu, levanta o teu bordão, ou o teu cajado, algumas traduções, né? Estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar seco. Irmãos, olhando esse capítulo, analisando, estudando, olha que coisa interessante. Eles estão fugindo do inimigo. Estão fugindo do inimigo. O inimigo está atrás ali, pronto para pegar e matar. Eles estão fugindo.
Aí no momento mais difícil, no auge da fuga, no apogeu da dificuldade, o Senhor dá uma ordem. O Senhor pergunta para Moisés: Moisés, cadê o seu cajado? Ele está preocupado lá em fugir, em correr, em conduzir o povo, as crianças, as mulheres, os mais velhos. Ele está lá desesperado. E o Senhor: ô Moisés, aqui ó, olha aqui para mim. Onde está teu cajado? E Moisés: está aqui, Senhor. Aí ele diz: olha, estende o teu cajado sobre o mar, e o mar se dividirá em dois, para que vocês possam passar. E aí a gente olha, irmãos, para o momento mais difícil. A gente compreende, a gente olha e a gente fala: mas por que logo nesse momento tão difícil, o Senhor interrompe a correria, a agonia de Moisés, para perguntar algo e para dar uma ordem para ele? Levante seu cajado, e o mar se abrirá em duas partes para que vocês possam passar. Aqui fala, irmãos, primeiro de paciência e obediência. Naquele momento de desespero, naquele momento de agonia, Moisés podia ignorar a voz do Senhor. Moisés estava mais preocupado com a sua vida, com a vida dos seus. A perseguição, os egípcios estavam próximos. Há muita repetição nos filmes que a gente assiste aí de Velho Testamento. Quem já assistiu Moisés, né? Os filmes antigos. Mas naquele momento de maior, no apogeu da fuga, no auge da fuga, o Senhor diz para ele: olha, onde está teu cajado? Moisés, onde está teu cajado? Ele disse: está aqui, Senhor. Levante o seu cajado, que você vai ver o que eu vou fazer. Isso fala de obediência, irmãos. No momento mais difícil, no momento de maior pressão, no momento de maior agonia, Moisés ouve a voz do Senhor, ouve a direção do Senhor. É o que muitas vezes nos falta, é o que muitas vezes falta lá na tua casa, é o que muitas vezes falta no teu casamento, é o que muitas vezes falta lá na tua empresa. No momento de maior pressão, ouvir a voz do Senhor, paciência e obediência. Eles eram fortes, eles eram muito bem armados, eles tinham carros fortes. E o Senhor fala: levante o seu cajado, porque eu estou com você aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque a obediência, ela habilita a bênção. Deixa eu falar um negócio aqui para você, que Deus manda te falar. Existem coisas que Deus não liberou na tua vida ainda, por falta de paciência e obediência. Sabia disso? A obediência habilita a bênção. A obediência habilita a bênção. E se tem coisa que não aconteceu na sua vida: pastor, eu tenho uma palavra, pastor, eu tenho uma promessa, pastor, eu sei que vai, Deus prometeu. O que será que está faltando? Será que não está faltando obediência e paciência? Eles estavam fugindo, estavam no momento de agonia, estavam no momento de desespero. Entretanto, Moisés é obediente, e pela obediência dele, o Senhor habilita a bênção sobre todo aquele povo. Guarde isso no seu coração. A obediência habilita a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo na sua vida. Seus próximos passos, seu próximo estágio, passa pela entrega que você vai fazer. Seu próximo passo, seu próximo estágio, sua próxima estação, vai depender muito da sua obediência e da sua paciência. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus está preparando uma estação nova para cada um de nós. Deus está preparando um tempo novo para cada um de nós. Deus está preparando algo novo para os seus filhos. Ele fará algo novo para o seu casamento. Pastor, até aqui é uma luta, é uma guerra, a gente está querendo matar o outro. Deus está preparando algo novo. Aí deixa eu te perguntar: quando as pessoas olharem e verem a transformação, quando as pessoas olharem para vocês e começarem a enxergar aquilo que Deus fez, e falar: nossa, que família linda, que milagre Deus fez na sua família, você vai ouvir isso, mas sabe o que você vai responder? Isso foi
por obediência e paciência. Nossa, que carro lindo que Deus te deu. Isso foi obediência e paciência. Nossa, que casa linda que Deus te deu. Isso foi obediência e paciência. Nossa, que bênção, varão. Que bênção, varoa. Que bênção, querido. Que bênção, querida. Isso foi obediência e paciência. Essa vai ser a sua resposta, porque as pessoas enxergarão e verão aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque não tem erro, meu irmão. Não tem segredo. Quando somos obedientes, quando somos fiéis, muitas vezes, não acontece do jeito que a gente imagina, Marcelo, do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, mas Deus sabe a sua necessidade urgente, Deus sabe o que você mais precisa. Muitas vezes pode não acontecer do jeito que você imaginou, mas se tem uma promessa, se tem uma palavra, se tem obediência, se tem paciência, Deus faz. Não precisa abrir não, irmãos. Ontem quando eu orava e preparava, o Senhor colocou, me trouxe de volta a esse texto, Salmo 40, que é maravilhoso. Olha o que diz o salmista no Salmo 40. Ele diz assim, o Salmo de Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível. Talvez a sua realidade seja essa: pastor, eu estou vivendo um momento horrível, eu estou vivendo o pior momento da minha vida, pastor, está acontecendo um monte de coisa que eu não estou entendendo. E é o que Davi diz aqui: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos, e me pôs um cântico novo na minha boca, e um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Olha aqui, esperei com paciência. E se há alguém que tinha dificuldades, que passava por tribulações, esse era Davi. Algumas justas e muitas injustas, mas esperou com paciência. A paciência e a obediência habilitam a bênção na sua vida. Seja paciente, seja obediente, e Deus vai abençoar a sua vida, vai habilitar a sua vida. É assim que Ele faz, Olha o que diz aí no versículo 17. Acompanhe comigo, do capítulo 14. Versículo 17 diz assim: e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entre neles, e serei glorificado em Faraó, e em todos os seus exércitos, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros, ou cavalerianos, né? Olha, vamos ler esse texto de novo para a gente entender, irmãos. Parece algo incompreensível, mas olha que coisa interessante. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. O Senhor está dizendo aqui, ó, as dificuldades não vão ser leves não. Eu não vou afrouxar, eu não vou aliviar para ninguém. As dificuldades para vocês serão duras, serão pesadas. Entretanto, vocês serão glorificados nessas dificuldades. Quando ele diz aqui, serão glorificados entre o Egito, quer dizer o seguinte, que quanto maior a dificuldade, quanto maior a luta, quanto maior o sofrimento, maior será a bênção na sua vida. O que ele está dizendo aí, aqui para mim e para você é isso. Deus é mau? Claro que não. Quando aumenta a pressão, ele está dizendo para mim e para você, ó, quando a pressão está alta, quando a dificuldade está alta, quanto maior aumentar a pressão, quanto maior aumentar a dificuldade, maior será o testemunho. O que ele está dizendo para o povo aqui é isso: ó, eu não vou quebrantar o coração dos egípcios não, nem de Faraó. A coisa vai ser dura, a coisa vai ser difícil. Entretanto, vocês serão glorificados em cima dessa dificuldade. Ele está dizendo, olha, mas eu darei vitória. E quanto maior a pressão, maior o testemunho. Que coisa linda, que coisa linda. Não é para matar, meu irmão. Essa dificuldade não é para te matar, essa luta não é para te matar, mas sabe para que é? Para que você tenha um grande testemunho em breve,
para que você possa testemunhar em breve. Olha o que Deus fez, olha, do nada, olha que bênção que Deus fez lá na vida do Demétrio e da Lene. Como, que do nada o quê? Que do nada, houve um processo de obediência, houve um processo de paciência. Do nada, olha o que Deus fez na vida do Flávio e da família dele. Que do nada o quê? Houve um processo, houve um momento, houve uma caminhada. Nada é por acaso. Então quanto maior a pressão, maior o testemunho, maior a bênção, maior a bênção. Não é para matar, mas é para testemunhar. Ele permite muitas vezes que as coisas deem errado na minha e na sua vida. Ele permite muitas vezes, falo isso, na grande maioria das vezes, são decisões erradas nossas, na grande maioria das vezes, mas muitas vezes não, você fez tudo certinho, você caminhou certinho, você não está em pecado, você está orando, você está buscando, e às vezes dá errado. Muitas vezes, o Senhor permite, para lá na frente, você testemunhar algo maior. Para lá na frente, eu e você, podemos testemunhar algo maior. E eu já estou terminando aqui, mas o nosso Deus é maravilhoso. Olha o que diz no versículo 19, então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou. Opa, olha que coisa louca, irmãos. O Senhor não havia prometido que estaria com eles o tempo todo. Agora está dizendo aqui que o anjo do Senhor que ia adiante se retirou. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje. Alguém que caminha com Deus e se sente abandonado por Deus. Imagine a manchete, né? No Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Você viu lá, fulano tinha bênção de Deus, mas agora não anda mais com Deus. Deus ia adiante de fulano, daquela igreja, daquele pastor, daquela família. Agora Deus não anda mais adiante deles. Deus se retirou. O que Deus quer nos ensinar com isso aqui? Mas olha a continuação do texto. O Deus que é diante do exército de Israel se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, porque eles tinham uma coluna de nuvem que os protegia do sol durante o dia, e uma coluna de fogo que os conduzia durante a noite. Também a coluna se retirou diante deles. Dá a impressão aqui, irmãos, que eles foram abandonados pelo Senhor. Muitas vezes é a sensação que eu e você já tivemos alguma vez na vida, que fomos abandonados pelo Senhor. Muitas vezes é essa sensação. Mas olha a continuação do texto. Passou, também a coluna de nuvem se retirou diante deles, e se pôs atrás deles. O que o Senhor está nos ensinando aqui, irmãos? O Senhor enxerga aquilo que eu e você não enxergamos. O Senhor ouve aquilo que eu e você não ouvimos. O Senhor está dizendo aqui, é fácil louvar, é fácil vir à igreja, é fácil estar em comunhão, é fácil ter um bom casamento, quando Deus está à frente de tudo, quando as coisas caminham bem. Como é bom, né, louvar a Deus quando você abre a geladeira está cheia, é maravilhoso. Como é bom louvar a Deus quando chega no final do mês, você paga todas as contas e ainda sobra dinheiro, né, Gerson? É maravilhoso. Como é bom louvar a Deus quando os filhos vão caminhando bem. O entendimento que eu tenho da vida, irmãos, a felicidade dos nossos filhos se estendem na nossa felicidade. Se os nossos filhos não estão bem, é difícil para nós pais caminharmos bem também. Por isso que eu pego no pé das minhas filhas, tomem boas decisões, eu quero ter uma vida tranquila, porque se elas não estiverem bem, eu não vou estar bem. Se os seus filhos não estiverem bem, se os seus netos não estiverem bem, você não vai estar bem, não tem como. Mas é fácil louvar a Deus, é fácil fazer as coisas, vir para a igreja, estar em comunhão, participar de tudo, quando Deus está à frente. Mas e quando a gente tem a sensação de que Deus se retirou? Quando nós temos a sensação de que Deus nos abandonou? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, está dizendo assim para mim e para você. Ele está dizendo assim, Emerson, aquilo que estava à frente, eu já resolvi. Agora eu estou resolvendo o que está por vir. Por isso que eu estou atrás. Ele está dizendo, olha, pastor Sérgio, aquilo que estava à frente, eu já resolvi tudo. Agora eu estou atrás para segurar o que está por vir. Ele está dizendo, irmã Sueli, aquilo que estava à frente, eu já resolvi.
Agora eu estou atrás para segurar aquilo que pode vir. Deus ouve aquilo que nós não ouvimos. Deus enxerga aquilo que nós não enxergamos. Existem coisas, irmãos, existem coisas que nós não temos discernimento para compreender. Mas quando Deus se posiciona atrás de nós, é para nos guardar de tudo aquilo que não vem dele. Nós temos um Deus que nunca nos abandona. Nós temos um Deus que ouve aquilo que a gente não ouve, que vê aquilo que a gente não vê, que nos guarda o tempo todo. E eu quero encerrar aqui com o versículo 25, que diz assim: emperrou-lhes, falando a respeito de Deus, emperrou-lhes as rodas dos carros e os fez andar com dificuldade. Eles estavam sendo perseguidos. Era um exército forte, um exército poderoso. Eles tinham o que havia de melhor, em armamento e carros da época. Mas olha o que o Senhor faz aqui. Ele emperrou-lhes a roda dos carros dos egípcios e os fez andar com dificuldade. Então disseram os egípcios, olha só, então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja contra eles, contra os egípcios. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã, meu irmão? Para você descansar o seu coração, que ainda que você não esteja enxergando, ainda que você não esteja vendo, Deus peleja por você. Deus peleja pela sua casa, Deus peleja pela sua família, Deus peleja pela sua provisão. Os egípcios não estavam enxergando, eles só viam os hebreus não estavam, eles só viam as dificuldades que os egípcios traziam. Mas no momento de maior perseguição, no momento de maior pressão, o Senhor danifica a roda dos carros dos egípcios, para eles saberem que eles tinham um Deus Todo-Poderoso. O Senhor sai da frente deles e se posiciona agora atrás, para dar retaguarda, para guardar. Nada toca meu povo, nada toca meus filhos, nada toca os meus escolhidos, nada toca a sua casa, nada toca os seus filhos, nada toca a sua vida financeira, nada toca o seu casamento, nada toca a sua família. Esta é a retaguarda que o Senhor nos dá. Paciência e obediência nos habilitam para a bênção que está por vir. Quantos estão esperando grandes bênçãos ainda este ano? Quantos estão esperando grandes promessas ainda esse ano? Permaneça firme, que Ele vai fazer, ainda que os nossos olhos não possam enxergar, ainda que os nossos olhos não consigam ver, ainda que os nossos olhos só estejam pautados nas dificuldades. Será que Deus nos abandonou? Será que é melhor voltar para a escravidão? Será que é melhor voltar para o Egito? Ele diz: olha, aqueles que os escravizavam, aqueles que os colocavam sob pressão, vocês nunca mais os verão, porque eu estou na retaguarda, eu os guardo, eu guardo a sua casa, eu guardo a sua família, eu guardo o seu trabalho, eu guardo a sua saúde, eu estou contigo todos os dias, eu estou com a sua família todos os dias. Esta é a promessa do Senhor para mim e para a sua vida. Coloque-se de pé, vamos orar, vamos orar, vamos orar.